Olá, meus amigos, nosso último bloco de hoje para matar essa parte de fração, parte 1, né, aula 1. Então nós já vimos operações de frações, questões cobrando operações, noções de fração. E agora vamos falar da chamada fração do tempo. Questão essa que é muito cobrada em prova, em concursos públicos, principalmente da Fundação Carlos Chagas. Então, meus amigos, o que seria a fração do tempo? É, por exemplo, quando você pergunta que horas são, aí ele diz, são 2/5 do dia. Aí você fica um pouco perdido, 2/5 do dia? É, o dia corresponde ao quê? 24 horas. Então, quando eu digo 2/5 do dia, eu estou dizendo que é 2/5, lembrando que a proposição de ou do entre dois números em matemática, ela tem uma função de produto. Então, nós temos, na verdade, 2/5 vezes 24. Aqui embaixo subentende-se 1. Então, 2 vezes 24 é igual a 48 sobre 5. Então, eu tenho 48/5 de hora. Beleza? Então, essa é a nossa relaçãozinha aí, 48/5 de hora. Pronto. Só que aqui, vocês têm o hábito de dividir o 48 por 5, colocar 9,6. E aí, cuidado. O legal é vocês fazerem o seguinte, ó. Eu uso essa técnica. Eu pego o 48 e vou dividir por 5. Só que eu não vou dividir até o final, ou seja, encontrar o valor exato, que seria aí, nesse caso, 9,6 horas. E cuidado que 9,6 horas não é 9 horas e 60 minutos ou 9 horas e 6 minutos. Cuidado. Então, 9 vezes 5, 45. 48 menos 45 é igual a 3. Esse 9 aqui, que é o dividendo divisor o quociente, ele representa as horas. A parte inteira das horas. E esse 3 aqui, ele representa o numerador. Espera aí. Se eu estou falando em numerador, é porque eu tenho uma fração. E aonde teremos a fração? 48/5 de hora, 9 horas e 3/5 de hora. Então, 3, ó, tá aqui. Então, eu transformei essa fração numa parte inteira e numa parte fracionária de horas. Então, eu posso afirmar a vocês que 48/5 de hora corresponde a 9 horas e 3/5 de hora. Aí, o que eu faço, ó, gente? 1 hora corresponde a 60 minutos. Então, 3/5 de hora, 3/5 vezes 60. Vou botar 180 por 5. Será igual a 36. Então, isso daqui, ó, corresponde a 9 horas e 36 minutos. Então, 9 horas e 36 minutos. Então, aqueles 2/5 do dia que o rapaz te informou, ele está querendo lhe informar que agora nós temos 9 horas e 36 minutos. Então, essa é a nossa relaçãozinha. Vamos só voltar aqui passo a passo. Ele vai sempre falar que é do dia. Então, se for do dia, o dia tem 24 horas. Então, 2/5 vezes 24. E aí encontramos 48/5 de hora. Ponto. Primeira etapa. Segunda etapa, meus amigos. O que é que nós vamos fazer?
pegar a fração, lembrando que fração é uma divisão de dois números, e vamos dividir eles. Então, 48 por 5, 9 vezes 5, 45, 48 menos 45 é igual a 3. Não tem número para descer aqui, então esse 3 é o resto da relação. Então eu tenho 9 horas e 3 quintos de hora. Só que aí 3 quintos de hora, ela corresponde a uma parte fracionária. E por ser uma parte fracionária, eu vou o quê? Transformar de horas para minutos. Então uma hora corresponde a 60 minutos. 3 quintos vezes 60. 3 vezes 60, 180. Se você quiser, ó, aqui subentende-se 1. Você que está aí se perguntando, eu poderia sim fazer isso. O que é que você se perguntou? Bruno, eu não poderia simplificar 60 por 5 e 5 por 5? Poderia também, tá tranquilo, só não simplifiquei. Mas é legal sempre ter esse hábito de simplificar a relação. Vamos fazer outro exemplozinho? Vou colocar aqui outro exemplo. Por exemplo, novamente 7 nonos do dia. Então nós temos 7 nonos vezes 24. Porque o dia corresponde a 24 horas. Podemos simplificar. 24 por 3 é igual a 8. 9 por 3 dá 3. Então 7 terços vezes 8 sobre 1. 56 terços de hora. Então, fizemos a primeira etapa da nossa relação. Transformar a fração do dia para a fração de quê? De horas. E aí nós encontramos 56 terços de hora da relação. Tranquilos? Beleza? Deixa eu só passar aqui um minutinho. Então, nós chegamos a esse resultado. Aí o que acontece? Eu vou simplesmente dividir 56 por 3. O 5 é maior que o 3, então o que eu faço? 3 vezes 1 é 3, 5 menos 3, 2. Desce o 6. E nós aprendemos que quando desce um número, é obrigatório realizar a divisão. Aí o que eu faço? 8 vezes 3, 24. 26 menos 24 é igual a 2. Então, a mesma história. O nosso quociente é o numerador. Não, o nosso quociente é o quê? As horas. Isso mesmo, cuidado. E o nosso 2 aqui, que é o resto, esse sim, que é o numerador. Então, nós teremos 18 horas e 2 terços de hora. Aí eu vou fazer aqui do lado, né? 1 hora é igual a 60 minutos. Então, 2 terços de hora, ou seja, 2 terços de hora, é a mesma coisa que 2 terços vezes 60. Só que nesse caso, eu não coloquei hora, eu coloquei minutos. Então, quando eu faço 120 dividido por 3, eu encontro 40 o quê? Minutos. Então, por isso que 56 terços de hora nada mais é do que 18 horas e 40 minutos. Tranquilos aí? Antes de
partir para as questões, porque esse tipo de questão nós temos duas formas de resolução. A opção 1 e a opção 2 que eu vou comentar. E a depender da opção que você prefira utilizar, mas mesmo assim ainda vai ser obrigatório ter essa noção, é a relação de subtração de tempo. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu só colocar algumas observações importantes. Vou apagar aqui. Olha o que é que nós temos. Então, por exemplo, se eu tenho, vou botar aqui, soma. Então, se eu tenho 7 horas e 20 minutos, mais 3 horas e 15 minutos. Então, se eu somar esses tempos, nós teremos 10 horas e 35 minutos. Então, não tem problema nenhum aí, porque você somou os termos e encontrou 10 horas e 35. Qual seria o problema que eu estou falando? Quando esse número passar de 60, você tem que jogar uma unidade para o outro lado. Por quê, Bruno? Vou mostrar a vocês por quê. Suponha que você vai fazer essa soma. Me tira uma dúvida. Existe 11 horas e 80 minutos? Sim ou não? Não. Porque quando chega em 60 minutos, eu transformo isso em quem? Em o quê? Em horas. Então, por isso, meus amigos, que toda vez que os minutos passarem de 60, você vai ter que fazer uma observação. Você vai aumentar uma unidade aqui e tirar 60. Então, na verdade, você tem 12 horas e 20 minutos. Então, muito cuidado com isso. Isso serve tanto para os minutos como para os segundos. Toda vez que na soma, os minutos ou segundos forem superiores a 60, você joga uma unidade para o outro lado e subtrai 60. Então, ó, eu tenho 80 minutos, é superior a 60. O que é que eu faço? 1 hora, 60 minutos. Então eu tiro 1 hora daqui, jogo para cá, então 12 horas. Eu tinha 80 minutos e eu perdi 60, que corresponde a 1 hora. Então por isso que na verdade eu tenho 12 horas e 20 minutos. Então não esquece dessa dica especial. Minutos ou segundos passando de 60, joga uma unidade para o outro lado e tira 60 da coluna que você está, que pode ser a coluna dos minutos ou dos segundos. Então, que aí você deve estar se perguntando, e quando chegar em 60 exato, o que é que eu faço? Será que existe também 11 horas e 60? Que horas são? São 11 horas e 60 minutos em Brasília. Não vai dizer isso. Ele vai dizer para vocês que são exatamente o quê? 12 horas. Então, quando chegar em 60 ou mais, você faz isso. Tira 60 e aumenta 1 hora. Então, você tem 12 horas e 0 minutos. Então essa é a dicasinha que nós temos na relação. Por isso é muito importante que vocês fiquem atentos a esse detalhe. E o caso B é a subtração.
Só que a subtração, ela só pode ser realizada, e aí muito cuidado com isso, a subtração só pode ser realizada quando os números maiores da coluna estiverem em cima. Por exemplo, a coluna das horas. O 4 é maior do que 1. Beleza. 25 é maior do que 15. Aí eu posso subtrair. Colocar 3 horas e 25 menos 15, 10 minutos. Então aí eu posso realizar a subtração tranquilamente. 4 horas, tirei 1 hora, fui para 3 horas. 25 minutos, perdi 15 minutos, fui para 10 minutos. Pronto. Aí não tem o menor problema na relação. Agora o bicho pega aqui. Deixa eu só apagar aqui rapidinho. E aí, observe que eu não posso realizar a subtração. E por que eu não posso realizar a subtração, Bruno? 8 horas, 3 horas. Tá tranquilo, tá beleza. Eu não posso realizar a subtração nesse momento por causa exclusivamente do que? Isso mesmo, dos minutos. Porque aqui eu tenho 10 e aqui é 40. Eu não posso subtrair. Os números sempre têm que ser superiores. Os números que ficam em cima da relação têm que ser maiores. Então, Bruno, eu vou desistir? Não. Aí você vai fazer a técnica da arrumação. Como assim? Você tira 1 hora desse lado e 1 hora vale quanto? 60 minutos. Então, em vez de colocar 8 horas e 10 minutos, você coloca 7 horas 3 horas e 40. Então, 7 horas e 70 minutos, você vai colocar 3 horas e 40. Quatro horas e 30 minutos. Então, muito cuidado com isso. Se a coluna dos minutos, as horas não tem como acontecer isso, mas dos minutos ou dos segundos for inferior, for menor, você vai utilizar essa técnicazinha. Tira do lado, ou seja, lembrando a relação que 1 hora corresponde a 60 minutos, e se for de minutos, 1 minuto corresponde a 60 segundos, e aí você torna a coluna dos minutos maiores. Então eu tenho 70 e o 40 embaixo, agora eu posso subtrair. Então lembre sempre de fazer a chamada roubadinha. Ok? Tranquilos? Põe na telinha aí. Vamos brincar um pouquinho com a nossa 7ª questão. Pessoal, olha só antes de fazer uma coisa. Você tem 2 opções nesse tipo de questão. Eu, sinceramente, eu gosto de fazer o que eu vou mostrar para vocês agora. Mas vocês podem também utilizar o segundo processo. Como assim? Põe na telinha. Deixa eu só apagar aqui enquanto vocês dão a lida. Uma pessoa saiu de casa para o trabalho, decorridos 5/18 de um dia, e retornou à sua casa, decorridos 13/16 do mesmo dia. Permaneceu fora de casa durante um período de... Tem gente que faz isso. Pega 5/18, transforma para horas e minutos. Pega 13/16, transforma para horas e minutos. E depois subtrai os tempos. É uma opção. Como o nosso curso Matemática do Zero, o legal é você encontrar a sua melhor forma, eu vou fazer da seguinte maneira que eu acho melhor.
Eu vou transformar os 5/18 para a hora, 13/16 para a hora e vou subtrair as frações. Porque se eu pegar a fração final menos a fração inicial, eu vou encontrar o tempo da fração trabalhada. Eu posso fazer esse processo aí e já encontrar direto o valor. Agora, eu aconselho a vocês fazerem os dois caminhos. Então, para ver o que você acha melhor. Primeira opção, transformar a primeira fração para horas e minutos. Transformar a segunda fração para horas e minutos. E depois realizar a subtração dos tempos. Ou fazer isso aqui. Início. Cinco 18avos. Final. 13/16avos. O que nós vamos fazer agora? Vamos transformar para horas 5/18avos do dia. Então, vezes 24. Eu posso simplificar aqui por 6, que será igual a 4. E aqui por 6 vai dar 3. 20 terços. Aí nós temos 13, 16, 24. Por 8, dá 3. Por 8, vai dar 2. (39,5). Então eu comecei a minha jornada quando eram decorridos 20 terços de hora. E terminei essa mesma jornada quando eram decorridos 39,5 de hora. Em vez de eu transformar o 20 terços para horas e minutos, transformar o 39,5 para horas e minutos, eu vou descobrir o tempo agora. O tempo que ele permaneceu fora de casa. E será obtido através do tempo final menos o tempo inicial. O MMC de 2 e 3 é igual a 6. 2 e 3, eles são números primos, logo não tem divisores comuns. Não ocorrendo divisores comuns, o MMC é o que, meus amigos? É o produto entre eles. Aí nós temos 6 por 2 vai dar 3, vezes 39, fazer aqui, esse é o horário da noite. 117. Menos 6 por 3 é igual a 2, vezes 20, 40. Então teremos 77 sextos de hora. Essa foi a fração que ele permaneceu fora de casa. 77 sextos de hora. Tranquilos? Beleza? Feito isso, vamos para a etapa final. Vamos pegar 77, dividir por 6. Então, 6 vezes 1 é 6, né? Então, 7 menos 6 é igual a 1. Desce o 7. 6 vezes 2, 12. 17 menos 12, 5. Então, nós teremos 12 horas e 5 sextos, ó, de hora. E aí o mesmo processo. Falta o detalhe. Apesar que será que dá para matar a questão? Dá para matar, meus amigos. Por quê? Põe na telinha. Porque a única alternativa que possui 12 horas é a alternativa de letra E ou letra E. Então você tem que usar também um pouco da malícia aí. Mas vamos transformar? Vem comigo. Pronto. 5 sextos vezes 60, porque 1 hora é 60 minutos. 60 por 6 é igual a 10. Então 5 sobre 1 vezes 10. 50 minutos. E realmente a questão está correta em 12 horas e 50 minutos. Que foi o que eu coloquei para vocês.
Então é uma questão bem tranquila, questão muito cobrada em prova de concurso, e assim, é um assunto que nós não temos o hábito de estudar, então por isso que ele cobra. E dificilmente você vê hoje em livros falando sobre isso. No meu tem, viu gente? No livro de matemática básica, segunda edição, Bruno Vilar, você encontra ele sim, tranquilamente. Inclusive o pessoal tem me perguntado, o meu livro de matemática na livraria Última Instância. Livraria Última Instância. Você está encontrando com 20% de desconto. Então dá uma olhadinha lá, pode ajudar vocês aí, se quiser adquirir o livro também, pode ser um reforço, material complementar após estudo. Então vamos marcar a sétima questão? Então nossa resposta correta é a alternativa de letra E ou letra E. Pessoal, devido ao tempo, eu vou deixar e coloquei a mais mesmo. Eu gostaria que vocês fizessem a oitava e a nona questão, que eu vou responder na nossa sétima aula, que também envolve fração. E aí nós vamos trabalhar questões de torneiras, tá certo? Muito cobrado em provas. E mais algumas questões bem legais de frações também, umas questõezinhas de desafio. Beleza? Então, meus amigos, muito obrigado pelo carinho de vocês, pelos e-mails, por tudo. Desculpe algum ou outro que eu demorei de responder. É porque são muitos e-mails que chegam, gente, por dia. Então, às vezes, é humanamente, às vezes, impossível responder todos ao mesmo tempo. Porque eu dou aula, às vezes, de manhã, de tarde, de noite. Então, às vezes, infelizmente, não consigo responder a todos os e-mails. Às vezes demora um pouquinho, mas, sinceramente, eu tiro um dia na semana só para responder os e-mails de todo mundo. Beleza? Então, fiquem com Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a nossa sétima aulinha.